Quem é Elaine Burini? Elaine Burini é astróloga, psicóloga junguiana, né? E dá cursos de astrologia para todos, né? E acabou de começar um curso, mas me parece que tem outras turmas aí em previsão no final da sua apresentação. Ela fala para gente. Ela participa também dos trabalhos aqui do Avatar e participa do grupo de astrologia esotérica que é coordenado pela nossa querida Miriam Magacho, que não está presente na sala, mas faz um trabalho muito bonito às terças-feiras aqui no Avatar. Então, Elaine, passo para você a palavra. Você já está como co-host, pode projetar se precisar, se tiver necessidade. E um bom trabalho, seja bem-vinda e tudo de bom. Obrigado. Bom dia a todos e a todas. Quero agradecer, muito honrada pelo convite da Ana, da Regina, do Renato, para poder falar um pouquinho da astrologia e dos trânsitos para esse nosso ano. Eu vou compartilhar aqui a. Perfeito. A Elaine é astróloga, mestre em ciência da religião, alquimista, constelação Hellinger. Isso a gente não tinha falado antes. Não tem Mestre em problema. ciência da religião. Obrigada, Elaine. Então, o nosso ano iniciou no dia 20 às 6h01 e 13 minutos, para alguns programas 30 segundos, mas estamos aí num ano maior de Saturno e a regência deste ano é de Júpiter. É um ano, então, pensando no amor e sabedoria que rege Júpiter e a inteligência ativa que rege Saturno. Então, as nossas estruturas estão sendo ativadas e a nossa estrutura é inteligente também, né? Porque eu acho que é um momento muito rico que nós estamos vivendo para entrar em contato com essa sabedoria interna que nós temos, a saber acessar. E à medida que nós lidamos com a energia jupiteriana, que é de amor e sabedoria, essa conexão ela fica muito mais fluida, né? E participando de um grupo ontem sobre os diários de Helena Reis, então nós lemos essa centelha que é do Jardim de Folhas de Mória, a parágrafo 29 da página 19, que eu acho que diz muito o que nós estamos vivendo, né? Eu vou ler antes de iniciar para a gente fazer uma reflexão sobre o nosso ano e tudo aquilo que nós temos a trabalhar durante esse ano. A água não extinguirá o fogo, mas purificará o mundo. As torrentes de sangue não podem ser lavadas. Por novos flagelos será o mal da terra aniquilada. Eu determinarei o caminho para o combate contra o mercadejo. Os homens chegaram a um beco sem saída, mas os raios iluminarão seus caminhos, e o trovão despertará os que dormem. Montanhas se despedaçaram, lagos perderam suas águas, cidades foram levadas por enchentes, a fome mostra sua face. Contudo, o espírito dos homens permaneceu calado. Vai, ensina, estende a mão da ajuda. Então, esse recado foi em 1925 e parece que é um recado muito atual, muito presente, né? Então, o nosso ano iniciou
ascendendo em peixes, então o ascendente é em peixes, então a tônica desse ano será pisciana. Então, o que que o peixes traz? Ele traz a totalidade, ele traz o amor incondicional, ele traz o segundo e o sexto raio, que é o amor e sabedoria, a devoção e o idealismo. Então, a energia do amor está assim muito presente, né? Ou teremos que fazer isso presente na nossa vida para ter essa fluência que esse ano está nos dando. Saturno está aí na 12ª casa, em Peixes, então tudo aquilo que nós pudermos observar no nosso corpo e nos nossos sonhos, através dos sonhos, das imagens ou da arte, da criação, desenhar, pintar, será muito importante porque vem um recado, uma comunicação do inconsciente. Lembrando também que ainda nós estamos na lunação de peixes, né? E que a lua cheia, ela estava na 2ª casa, então é a casa do corpo. Então, as energias, elas se mantêm conectadas e é uma costura, né? É um sobrepor de ampliação da consciência. Então, nós temos que olhar muito para o nosso corpo, trabalhar uma questão de descanso, de relaxamento e dessa conexão mais sutil, porque aí nós temos um grande trígono e também temos aqui o sextis, né? Então, continuando do Saturno, Saturno também faz um sextil com Plutão. Plutão está em Aquário, na 11ª casa, né? Na casa de Aquário. Então, isso tem uma força muito grande. Plutão é do primeiro raio, tem a vontade e o poder de ação. Então, dentro de um contexto amoroso, então temos as maiores condições do fundo da terra ou do fundo das nossas entranhas, da nossa força interna, de trazer essa energia coletiva, porque Aquário rege o coletivo, rege os amigos, as instituições que regem o povo. Então, tem uma fluência muito interessante para ser trabalhada. E tem Saturno também está aí fazendo uma conjunção, né, com a cabeça de dragão e com Netuno que está no finalzinho de Peixes. Então nós também estamos terminando um ciclo de 164 anos para iniciar outro, né? Dia 30, 31, Netuno entra em Áries e aí ele vai voltar depois, ficar um pouquinho retrógrado, mas depois ele vai continuar esse ciclo. Então, nós estamos vivendo um momento histórico muito rico, muito importante, tanto pessoalmente quanto do ponto de vista coletivo. Então, tem uma força muito grande. E esses aspectos também estão fazendo com a Lua na 9ª casa. A 9ª é, né, em Sagitário e a casa de Sagitário. Só que a casa está iniciando no final de Escorpião. Então, tem a força de Escorpião, das emoções, das transmutações, para poder manifestar. Então, os estudos, os conhecimentos superiores, a filosofia, a religião, a ciência, a arte. Então, tudo isso pode ser veiculado também para o mundo, sair para fora, para o exterior. Então, são momentos também muito ricos e potentes para a meditação, porque tem uma fluência aí com o estélio que está tanto em peixes, né, que nós temos, e também em Áries. Então, quando nós meditamos e temos essa conexão com os grupos, com a humanidade, com a hierarquia, isso parece que temos portas abertas. E a Lua também está fazendo um sextil com Plutão, então ativando o primeiro raio.
né? Ativando essa vontade, o poder de fazer o novo melhor. E a lua, esotericamente, ela é harmonia através dos conflitos. Então, que os conhecimentos superiores, eles possam nos harmonizar para apaziguar os conflitos, né? Trazer essa consciência. E aí, falando do Ares propriamente dito, né, que iniciou, temos aí um estélio na primeira casa, o Sol, Vênus e Mercúrio. Vênus e Mercúrio estão retrógrados, e isso tem um aspecto do ponto de vista maior, né, mais esotérico, que é reflexão, que é um olhar mais pausado, né? Pensar bastante, sentir e trazer uma coerência também no pensar, no sentir e no fazer e no falar. Então, Mercúrio retrógrado, ele está conjunção Vênus e o Sol. Então, as questões pessoais. Então, nós temos que olhar para como nós nos colocamos no mundo, o que queremos, que início novo é esse que nós estamos plantando para esse ano, e não é só para esse ano, pensando que temos uma reverberação de Netuno que traz essa totalidade, que o Netuno também é o sexto raio, que traz a devoção e idealismo. Então, acho que retomar o ideal que a humanidade, de alguma maneira, se perdeu, se diluiu para construir outro, né? O Sol, ele traz também o eu, sou, né? Mas também na astrologia esotérica é o amor e sabedoria. Então, trazer junto com Netuno, isso traz uma compreensão do eu e do coletivo, o quanto aquilo que eu faço, que eu sou, reverbera no coletivo. E o que o coletivo vive também reverbera internamente. Então, esse é um momento muito rico e está muito fluido para ter essa consciência, né? Para a humanidade ter essa consciência. Ou mais próximo, né? Para São Paulo, eu fiz esse mapa, para Brasília, Rio de Janeiro, eu acho que uma boa parte do Brasil pega essa configuração. Vênus vai trabalhar os relacionamentos, todos os tipos de relacionamentos, contratos, a harmonia, a estética, a beleza. E também Vênus traz o quinto raio, né? A criatividade, o conhecimento concreto e da ciência. Então, também aqueles conhecimentos internos. Então, eu acho que esse momento também é interessante no sentido daquilo que nós acreditamos, da nossa utopia, dos nossos sonhos, dos nossos projetos, eles poderem ser realizados, né? E a comunicação, Mercúrio, ele tanto é uma comunicação, ele representa a lei da correspondência, o que está em cima está embaixo, o que está dentro está fora, e também é do quarto raio, a harmonia através do conflito. Então, a gente, quando a gente também pensa nas notícias, em fake news, nas mentiras que são veiculadas, o quanto nós valorizamos dando audiência para isso, né? Então, quando isso é uma reflexão que eu faço sempre, o quanto se nós não se desligamos aquilo que a gente acha inadequado, né? Nós também colaboramos para aquilo não se propagar. Então, uma reflexão da comunicação, o que nós comunicamos internamente e externamente. Quiron está aí no ascendente, fazendo também um papel de ajuda em, em áreas dessas curas. Então, além dessa potência que nós estamos em Áries, né? Acabamos de entrar Sol, Vênus e Mercúrio, temos Quirón aí também. Então, tudo aquilo que nós quisermos acessar
a nossa cura interna, se tivermos um ritual, como está Trígono também com a Lua na nona casa, que podemos mandar para o universo um ritual constante, disciplinado, de meditação e conexão com essas necessidades internas, nós temos muitas chances de nos curarmos. E também temos aqui, e de maneira rápida isso pode ocorrer, porque tem um sextil com Urano na segunda casa, né? Tá próximo da terceira, mas ainda está na segunda casa. Então, é através do nosso corpo que nós teremos os insights e as percepções das nossas mudanças. E lembrando que Urano é o sétimo raio, ele traz a magia cerimonial, ele traz o conhecimento superior e a intuição, então isso vem direto, né? E Urano está fazendo um trígono com Plutão. Esse trígono de Netuno, Urano e Plutão, eles vão caminhar juntos para facilitar essa, dar fluência para essa mudança de era que nós estamos vivenciando. Então, Urano na segunda casa, fazendo esse trígono, finalzinho, que está quase a terceira, né? Porque é uma casa de comunicação também a terceira, a 11ª. Fazendo esse trígono, dá uma fluência também para ajudar os grupos a se manifestarem, né? A trazer a comunicação, o ensinamento superior para poder exercer. Urano está fazendo um sextil com Marte em Câncer, na quarta casa, então isso também traz um aspecto da ancestralidade, da mãe, da família, de trazer um novo, né? Um novo movimento. Nós temos aqui a parte da fortuna também. Marte, ele representa a ação do guerreiro, mas também nós podemos pensar nesse guerreiro da paz, um guerreiro devocional e, e do idealismo, porque Marte também é o sexto raio que traz a devoção e idealismo. Então, que nós possamos usar essa força marciana para poder fazer o nosso melhor, para trazer esse melhor. E a parte da fortuna, ela é um ponto matemático que é o ascendente, o Sol e a Lua. Quando nós exercemos os nossos atributos do signo daquele momento ou do nosso, isso nos traz uma alegria, uma sensação de satisfação, de preenchimento interno. Então, quando nós sentimos que nossas ações estão adequadas, esse preenchimento é pleno. É uma alegria e isso a gente não esquece porque é algo que vem da alma. Nós temos um outro aspecto interessante da Lua e está em oposição a Júpiter, né? Do ponto de vista da astrologia tradicional, Júpiter, ele não está bem aspectado, mas do ponto de vista da astrologia esotérica, ele está num lugar muito bem ancorado, porque Gêmeos é o segundo raio, amor e sabedoria, e Júpiter também estão na comunicação, na casa das comunicações, das crianças, do ensino. Então, Júpiter expande, mas e Júpiter está fazendo uma oposição com a Lua, que é a harmonia através do conflito, na nona casa. Então, o conhecimento, ele pode nos trazer um conhecimento adequado, um conhecimento superior, ele pode nos trazer muito conforto e ensinamento. Então, eu acho que esse é um guia que nós temos de uma forma declarada ou sutil, de estar usando isso em constante ações para trazer essa comunicação superior e essa comunicação mais cotidiana para ser harmonizada, para esse amor ser estabelecido, né? Principalmente esse amor incondicional.
E aqui temos também uma quadratura que, do ponto de vista exotérico, ela é tensionada, mas do ponto de vista esotérico é uma chance, uma oportunidade para nos formarmos. E o ano, né, de Saturno e Júpiter, eles estão aí em quadratura. É interessante porque o 90 graus é o ângulo da retidão. Então, eles estão, parece que nesse ângulo, para mostrar que para ter uma expansão precisa de uma estrutura sólida, adequada, né? Precisa estar conectado com essa inteligência ativa do ponto de vista esotérico e com esse amor e sabedoria que é Júpiter, né? Do ponto de vista esotérico, né? Para ter essa estrutura, essa nova configuração que nós estamos vivendo. A Lilith está na oitava casa, então, isso tem um aspecto do ponto de vista também esotérico, de ser um ponto criativo, né? Um ponto de força, que nós podemos usar essas transmutações, transfigurações do poder, do dinheiro, da sexualidade, de tudo aquilo que representa das heranças, da hereditariedade, tudo aquilo que representa nesse coletivo. Então, é um ano interessante, eu acho que ele está muito mais fluido, ele está aberto, principalmente para quem está disposto a fazer o seu melhor. É um ano que vai depender ou vai trazer essa consciência do eu, né? Que se eu fizer a minha parte, tudo eu estou contribuindo para o mundo. Então, eu acho que é isso. Tem mais alguma coisa? Mas então eu abro aí para perguntas. Se alguém quiser perguntar alguma coisa, estou disponível, sabendo responder. Vamos, nesse momento, né, abrir a comentários. Antes de mais nada, meus parabéns pelo trabalho. Muito esclarecedor, e você trazer o mapa à tela realmente leva a gente a visualizar, a ter uma visão diferente desse ano que começa com 5 planetas sagrados lá junto ao ascendente, né? Essa é uma boa perspectiva, um bom momento de abertura aí para o nosso ano de 2025. Como você lembrou bem, não é apenas um ano, é uma época, dada essa posição dos astros de Netuno e tudo mais. Mas vamos abrir a comentários, vamos lá? Tânia, Oi, Tânia. no primeiro lugar, eu queria agradecer por Hernandes estar fazendo parte de nossa fundação. É uma alegria enorme te agradecer. E também agradecer o conhecimento que você nos colocou desse nosso ano, né? É muito importante, especialmente se nós pensarmos que é um 2025. Muito obrigada, Erlande. Seja muito bem-vinda à nossa fundação. Eu que agradeço, Tânia. Elaine, muito obrigada, fantástico. Eu acho que eu tento, claro que não tem nem um décimo do conhecimento que você tem, eu vibro só com as coisas, eu vibro olhar o céu. Dessa vez eu tive chance de ver Vênus, Júpiter, Marte e Lua. Tudo isso no mesmo instante no céu, eu vibrava e eu acho que a gente tem que vibrar com isso. Gostei muito do que tudo aí que você falou. E eu gostaria só de saber que eu estou me programando agora para o dia 28 estar à beira-mar para ver Saturno. Eu vou conseguir ver mesmo, a olho nu? Nunca vi. Então, depende do tempo. Sim, sim. Ele vai estar disponível, né?
Então, em alguns lugares eu já vi na Chapada dos Veadeiros. Ufa! É, Eu não vou tão longe. acho que em 19 teve um alinhamento e foi muito lá, o céu era bem limpo, tive o Ah, privilégio de ver. Mas é possível, é possível. tá, ok. Elaine, você chamou a atenção logo no seu primeiro slide sobre Saturno e Júpiter, né? Isso, E é interessante que no mapa Saturno regente do ciclo e Júpiter regente do ano de 2025. Júpiter todo expande. E é interessante que no mapa eles estão formando um aspecto, não chega a formar o ecoascendente, ele está junto ao ascendente e o Júpiter quadra, é isso? Júpiter quadra quadra, Saturno. quadra Saturno. Júpiter está 14 graus, ele está assim no finalzinho, a 23, mas quadra. Aqui ele dá a orbe de quadrado. Agora, a gente vê assim também, pela numerologia pitagórica, Ana, o grau 27 soma 9, né? Então, é mais um indício de que é um fim de um ciclo, que 9 é um final de um ciclo para se iniciar outro. Então, o ano 2025 é um ano 9. Então, nós estamos saindo de um ciclo para entrar em outro. Então, desse ponto de vista, à medida que nós acessamos o que você lembrou bem, eu não enfatizei os planetas sagrados, toda essa energia dos planetas sagrados, nós conseguimos plasmar na Terra. Então, esse é um momento muito oportuno que esse ano temos aí as luas cheias de Vesak e depois mais para o final do ano nós também teremos uma configuração muito interessante de possibilidades de abertura de energias crísticas descendo na Terra. Então, é um trabalho que devemos estar fazendo assim muito disciplinados, consciente, cotidianamente, para ajudar, né, a essa energia a chegar e se manifestar e fazer a grande transformação que é necessária. E esse mapa, né, como você coloca, ele é muito expressivo. Ele dá um recado bastante forte, até porque o nodo lunar ainda está no final de peixe e vai permanecer até o ano que vem. Durante esse ano ele fica ainda aí. É Isso, esse grande convite que a gente tem para perceber uma verdade superior. É um momento muito especial esse ano de 2025. Você falou, exatamente, você porque o falou da nó numerologia a pitagórica, pitagórico. a cabalística também. É um ano 9, é um ano de términos, né? É um ano de conclusões. E o Ticum vai estar, o Ticum, né, o nódo lunar, está ali em cima do ascendente, dizendo assim: presta atenção. Isso. E o nódulo, ele também tem um símbolo de ser um portal. É uma porta que se abre por uma passagem. E a porta que se abre é em peixes, que é o amor, sabedoria, o segundo raio, e a devoção e idealismo, que é o sexto raio. Então, se nós entrarmos nessa porta, né, ela abre para um caminho muito mais auspicioso, tranquilo, e que possamos sair desse materialismo que densifica e gera muita separatividade, né? Regina gostaria de falar? Regina levantou a mão. Pode abrir o microfone e perguntar. Pode abrir Bom dia. abrir a sua imagem, Regina. Tá ouvindo? Bom dia, tudo Bom, bem? estou. Primeiro, também agradeço, né, a, a sua explicação e eu
eu vi, alguns amigos me chamaram também muita atenção de que três planetas lentos, né, Plutão, Netuno e Urano, nesse ano eles trocam de energia, né? Então, Plutão já trocou desde o início, né? Está em Aquário, o Urano vai para Gêmeos, que é essa signo de E troca, e o Netuno está entrando em Áries, como você já falou, iniciando uma nova era, né? Colocando essa sensibilidade mais numa realização, uma consolidação mais ativo, né? Não tanto introspectivo, né? Eu acho que mais, né? Se mostrando, né? Mas com toda a sensibilidade de Netuno. Aí, e isso, que e Júpiter também está indo, que é o regente do ano, está indo para Câncer, né? câncer. Que é o signo do amor, do acolhimento, da família, da ancestralidade, né? Aí eu acho esses aspectos também lindíssimos, né? E realmente tornam esse ano muito, muito especial, que a gente aproveite muito bem, né? Fazendo o que você falou, né? Mudando eu que vai reverberar no coletivo, né? Gostei muito Exatamente. dessa sua mensagem. É Ah, isso, Urano, Regina. só um instantinho, só complementando o que você falou. Urano, quando entrar em Gêmeos, ele também vai ativar as comunicações e os conhecimentos. Então, nós precisamos, assim, estudar, porque tudo vai começar a modificar e os estudos serão muito importantes. Eu acho que vem também um novo movimento, porque é na terceira casa, né? Uhum. Gêmeos aqui, mas Gêmeos rege a comunicação e o ensino primeiro, o ensino infantil. Então, acho que as crianças vão trazer já uma comunicação direta, vão ter manifestações muito mais fluidas, né? E que eu acho que isso vai, Urano, ele é rápido, vai mudar muito mais rapidamente. E Júpiter, quando ele também entrar em Câncer traz um aspecto esotérico do terceiro e o sétimo raio, né? Que é a inteligência ativa e a magia cerimonial. Então, isso também vai ser muito interessante porque expande esse conhecimento dessa inteligência natural, por exemplo. A semente, ela traz todo o potencial da vida dela até a putrefação. Então, nós também trazemos isso desde que nos tornamos ovo, né? O óvulo se uniu ao espermatozoide, o espermatozoide se uniu ao óvulo e a gente só que temos todas essas informações internamente, só que nós ainda não sabemos acessar a isso de uma forma intelectual, é um contato, né? É um conhecimento superior para entender esse processo. E que aí a física quântica também está trazendo as frequências, porque quanto mais alta a nossa frequência, que é a frequência amorosa, mais fácil nós temos essas compreensões. Quanto mais densificado, nós ficamos só buscando um porquê mais palpável, tangível, e não encontramos. E se não encontramos, né, a maioria diz que não existe. Então, aí se perde muitas informações, né? Então, é um ano muito rico. Essas grandes mudanças que teremos aí de planetas, vai ser um ano de virada, de transformações em tudo. Obrigada. Eu que agradeço a oportunidade de falar. Regina, nossa presidente da Fundação Cultural Avatar, que ano bonito você tem pela frente. Um ano cheio de bênçãos. Nós todos, né? E como disse a Elaine, ao dar o título da sua palestra, o Ano Novo Astrológico, Alegria e Amor Incondicional. É o que espelha esse desenho desse mapa de hoje, marcado, apesar da linha vermelha, né, pelo V da vitória.
É o V da Vitória, isso. Olha, nesse mapa aqui, nesse desenho, me desculpem, eu esqueci de falar de Vulcano. Nós também temos Vulcano, ele está próximo aqui a Saturno, e ele também traz a força, que é um planeta sagrado, a força da vontade e o poder, né? O primeiro raio, ele traz todos os raios, ele tem tudo dentro. Então, ele tem a vontade e o poder, o amor, a sabedoria, ele tem a inteligência ativa, a harmonia através do conflito, né? O conhecimento concreto, a devoção e a magia cerimonial. Então, o primeiro raio, ele tem um impulso muito grande e é o impulso do amor. A destruição, ele traz no sentido de que tem que terminar um ciclo para começar o outro. Então, essa compreensão que nós também temos que ter. Cai uma folha para nascer uma nova, né? E não a destruição como ego, e eu quero esse lugar, esse espaço é meu, que são as guerras, né? Então, isso tudo tem que ser transmutado, e pela consciência tem que ser no individual para ir para o coletivo também, e do coletivo para o pessoal. Tem alguma coisa no chat? Eu não estou acompanhando. Tem várias palavras Elaine, de pode falar agradecimento. Pode. da forma com que você trouxe esse mapa? Nossa, me tranquilizou bastante, porque a gente só ouve as pessoas dizerem que esse ano seria péssimo, que muitas coisas ruins iriam acontecer, né? E você, ao contrário, você trouxe uma tranquilidade, você explicou de uma forma tão maravilhosa, tão delicada do processo que será feito, né? Porque tudo depende de nós mesmos, né? E a mim tranquilizou bastante. Então, eu te agradeço bastante essa forma que você transmite a astrologia, né? Que nos traz essa paz, porque eu creio que tudo o que acontece é desejado e bom, né? Então, você me tranquilizou. Muito obrigada, Elaine. Gratidão pela sua participação aqui na Fundação. Obrigada. Eu que agradeço a sua fala, porque é isso mesmo. A astrologia exotérica, ela é feita pela personalidade humana. Então, as quadraturas, oposições, é vista como uma tensão, como algo que é muito difícil. Eu costumo dizer assim, a quadratura, ela é uma pressão primária, né, das necessidades primárias. Você tem sede, você vai lá e busca água. Você precisa ir no toalete, você se dirige ao toalete e você alivia a tensão. Então, a quadratura é isso. Ela é um impulso para o movimento, para uma ação. Agora, a astrologia esotérica, ela é muito. Quando eu comecei a estudar, me debruçar em cima dela, porque eu já comecei isso lá em 86, estudar, mas não dei conta de assimilar, com o professor Sando, né? Só que ela traz uma saída, ela traz a luz, ela traz os raios. E isso, olhando pelo ponto de vista dos raios e pelos planetas sagrados, eles nos trazem todo esse amor, toda essa paz, né? Então, eu resolvi até estudos, comecei a fazer um trabalho para divulgar na internet o lado positivo, porque só via também coisas sem saída, só desgraça, só dificuldade. E pensamento é forma. Aquilo que nós pensamos, nós plasmamos, nós realizamos. E a física quântica está provando isso por A mais B. Então, a gente tem que ver o lado, né, dos anjos, dos mestres, da hierarquia que flui. Então, eu resolvi
Uma amiga um dia até me ligou e disse: Mas você virou poliana, só fala coisa boa. Eu falei: Olha, eu só quero ver aquilo que eu quero que aconteça, não que eu não saiba, né? Que eu estou alienada, não é isso. Mas se o foco nosso for para o positivo, teremos o positivo e fazemos o positivo. Eu acho que é essa ou esse recado que os mestres nos dão nos ensinamentos, nos livros. Por isso que eu trouxe aquela centelha do Jardim de Mória. Então, obrigado, Elizabeth, por ter feito essa colocação. Eu que agradeço, Elaine, muito, muito mesmo. Regina, passo-lhe a palavra. É, obrigada, né? Agradeço, porque a gente pode sentir que a gente está realmente iniciando um ciclo, né? Desafiador, né? Mas ao mesmo tempo abençoado, né? A gente, como você falou, não pode ignorar a realidade, né? Mas a gente também está sendo abençoado e fortalecido com muita energia para transformar e transmutar essa realidade. Eu gostei muito da sua observação lá da Lilith, né, na casa 8, né, que traz exatamente essa transmutação, né, essa força, né, feminina, né, de energia, não de natureza feminina, de energia, né, de acolher e transmutar, né, muito obrigada, Elaine. Eu que E muito agradeço. obrigada, Ana, né, que teve essa inspiração de falar desse tema nessa palestra de hoje, né? E Renato entrou aí também, né? Obrigada aí pela dedicação que ele está tendo, pelo trabalho dele. E Eu vou Tânia, melhores aí para você, tudo de bom. A gente está mentalizando para você se recuperar muito rápido. E, assim, no ritmo do seu corpo, mas ter uma plena recuperação. Então, gratidão. Obrigada, querida. Muito obrigada. Você é muito amorosa. Agora a palavra é sua, senhora presidente, que esse momento astrológico traga muitas bênçãos para a sua caminhada junto à Fundação, né, que seja um período, uma gestão com todas as bênçãos que o zodíaco está nos propiciando, nos mostrando. Ao mesmo tempo reconhecemos os desafios, mas não tenhamos medo do desafio. Então, uma feliz gestão, Regina, e tudo de bom para você. Obrigadíssima, Elaine. Mas, Elaine, eu acho que você gostaria de nos dar um recado ainda que você não deu. É que a Elaine está com um curso aberto de Ah, astrologia e nós vamos colocar, aqui ao final, se a Regina concorda, a gente coloca uma propaganda do curso da Elaine, mas se quiserem mais informações é só entrar em contato com a Fundação que nós passaremos os dados para vocês. Você tá gostaria de ótimo. falar do seu curso, Elaine? Só falando que eu estou iniciando, né, o curso de astrologia, mas com essa visão esotérica, dando esse tom, porque as pessoas ainda que não têm um conhecimento da astrologia tradicional, fica muita informação e difícil de compreender e fazer a junção. Então, mas eu já vou introduzindo com os conceitos de conexão dessa totalidade para poder ter uma compreensão que eu pretendo aí no futuro falar da astrologia, ensinar astrologia esotérica. Ok. Então, eu tenho uma turma que o ano passado eu tive um grupo, eu estou iniciando agora os planetas nas casas, que é longo, né, para poder compreender, e uma outra turma que é começando do zero, para quem não sabe nada e quiser aprender, está aí disponível. Então você passa, por favor, esses dados para a gente, para nós divulgarmos, não é, Regina? Nós podemos divulgar aí o seu trabalho. Eu Muitíssimo agradeço muito. obrigada. Obrigada, obrigada. Obrigada. Obrigada a todos aí pelo tempo da minha gestão. Muitíssimo obrigada pela dedicação de todos vocês.